Matemática, razões trigonométricas e suas aplicações. Trigonometria, parte 2. Aplicação de senos, cossenos e tangentes. Problema 1. SAEP. Um caminhão sobe uma rampa inclinada de 15 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical é de 24 metros, a que altura, em metros, aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer a rampa? Problema clássico de trigonometria, podemos usar a tangente. Aí você quer o cateto oposto e tem o adjacente e tem o valor da tangente. Pela informação do problema, temos que tangente de 15 igual a 0,26. E pela teoria, temos que tangente de 15 igual a cateto oposto x sobre o adjacente 24. X sobre 24 igual a 0,26. X igual a 24 vezes 0,26. X igual a 6,24, aproximadamente 6. Problema concluído. Problema 2. Vestibular. Um avião decola formando um ângulo de 60 graus com a horizontal e viaja em linha reta a uma velocidade de 400 km por hora. Então, após meia hora de voo, a altitude desse avião é... Observe que na figura ela forma a ideia de um triângulo retângulo com ângulo de 60 graus. Podemos utilizar o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é a altura, a hipotenusa é a distância percorrida pelo avião. Vamos à resolução do problema. Se o avião percorre 400 km em 1 hora e 60 minutos, quantos quilômetros ele percorrerá em meia hora, 30 minutos? A distância percorrida será 400 vezes meia hora. A distância percorrida será de 200 km. Seno de 60 será igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre D. O valor do seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A distância percorrida sendo 200, só substituir na equação. H sobre 200 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Simplificando 200 com 2, você terá H igual a 100 raiz de 3 km. Problema 3, o P. Para determinar a altura de um prédio, um estudante observa que, ao se posicionar a 50 metros deste, conforme ilustrado na figura abaixo, o ângulo formado entre o ponto mais alto do prédio e a linha horizontal é de 60 graus. Se a altura de medição é de 1 metro, o valor mais próximo da altura do prédio em metros é, considere, raiz de 3, aproximadamente 1,73. A altura do prédio H, a altura da linha do horizonte até a altura máxima do prédio X. Tangente de 60 igual a raiz de 3. Equação 1. Tangente de 60 também será cateto oposto sobre o adjacente, x sobre 50. Equação 2. X sobre 50 igual a raiz de 3, igualando a equação 1 e 2. X igual a 50 raiz de 3. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,73, x igual a 50 vezes 1,73, x igual a 86,6 ou 60. A altura vai ser x mais 1. A altura vai ser igual a 86,6 mais 1. A altura igual a 87,60.
Problema 4. Enem métrico. A rampa de um hospital tem sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto é, observe que ele já percorreu 3,2 e atingiu uma altura de 0,8. Falta percorrer x para atingir uma altura de 2,2 metros. Resolução do problema. Observando a rampa, ela forma um triângulo retângulo. E a parte parcial da subida do paciente, um segundo triângulo retângulo. Ambos sob o mesmo ângulo alfa. Com isso, teremos que o seno dos dois triângulos é o mesmo. Com isso, podemos fazer uma relação e usando proporção para a resolução do problema. Com isso, teremos no triângulo menor, o que está de azul, o cateto 0,8 e a hipotenusa 3,2. No triângulo maior, que é a rampa, teremos o cateto menor 2,2 e a hipotenusa 3,2 mais x. A partir daí podemos montar a proporção. Assim temos 0,8 está para 3,2, assim como 2,2 está para 3,2 mais x. Podemos simplificar 0,8 com 3,2, dividindo ambos por 0,8. 0,8 por 0,8 dá 1. 3,2 por 0,8 dá 4. E multiplicar meio pelos extremos. Teremos, em consequência, 3,2 mais x igual a 8,8. X igual a 8,8 menos 3,2. X igual a 5,6 metros, que é o que falta ser percorrido na rampa.